outubro também é o mês da criança. Então hoje eu trouxe a pedagoga Letícia Vilela para falar um pouco sobre isso, até porque ela tem uma maneira diferente de educar, muito interessante. Então, Letícia, fala aqui pra gente sobre essa pedagogia Waldorf. Sim, a pedagogia Waldorf é uma pedagogia que já existe há 100 anos. Ela foi criada na Alemanha e trazida já ao longo dos anos por Dolf Steiner. E está aqui no Brasil já há muitos anos, mais de 40, 50 anos. E o Jardim Ciranda é aqui em Joinville, ali no bairro América, e lá a gente trabalha inspirado nessa pedagogia. Quando a gente fala da pedagogia Waldorf, a base do nosso trabalho é o brincar. Então, quando a gente fala da criança, Dia das Crianças, a gente sempre remete à brincadeira, né? A criança é brincar. E muitas vezes a gente recebe adultos visitando o espaço e que perguntam, mas ela vai só brincar? E a gente se pergunta, mas o que é esse brincar? Será que está claro o que significa esse brincar? Então, quando a gente fala que a criança está brincando, essa relação que ela tem com a brincadeira é a mesma relação que a gente tem como adulto com o trabalho. Entendi. Então, quando a gente fala... É a mesma importância, né? Exatamente. Então, quando você está imersa no seu trabalho, dedicada, concentrada, muitas vezes a criança vai estar desse mesmo jeito na brincadeira. E é na brincadeira que ela vai conhecer a vida. Né? Quando você entra numa empresa, você vai aprender os processos daquela empresa, como as pessoas se relacionam, como são as estruturas, o que você vai fazer, você vai estudar, você vai se desenvolver. E a criança a mesma coisa? Como é que ela vai aprender o papel dela no mundo? Brincando. Brincando. Brincando na terra, se relacionando com uma outra criança, experimentando isso, experimentando aquilo. É na vida prática, né? Que ela vai aprender. E assim, né, gente, nos dias de hoje, cada vez mais tá mais difícil para as crianças realmente brincarem, né? Elas estão muito presas em casa, ou até mesmo os pais, por falta de tempo, acabam dando já um celular logo cedo para a criança, a tecnologia já vem muito mais forte do que deveria nessa faixa etária, que a gente tem que realmente se preocupar e ensinar outras coisas, e isso tu traz no teu jardim, né? Exatamente. Então, quando a gente fala desse brincar, é um brincar livre também desse movimento eletrônico, né? Então, a criança, ela se expressa por ela mesma, de dentro para fora. Não é algo que vem de fora para dentro. E assim, na prática, fala pra gente como é que é, então, o dia a dia, por exemplo, de uma criança no Jardim Ciranda. Ai... As crianças, elas vão brincar na lama, elas vão brincar na terra, elas vão brincar com água, vão brincar com os elementos da natureza, vão subir em árvore e vão brincar entre elas. Então, acho que esse que é o mais interessante, porque elas brincam e socializam e compartilham e aprendem nessas relações também a ser um ser humano no futuro adulto, né? Então, a experiência de brincar livre, ela traz solução de problemas, tomada de decisão, todas essas coisas que a gente vai precisar na vida adulta, né? Só que é uma vivência prática, não tem ninguém ensinando. Então, ela vivencia e aquilo ali vai criando músculo, vamos dizer assim, né? Internamente, para que mais para frente, quando adulto, ela já tenha esses recursos dentro de si. Então, no dia a dia, as crianças, elas brincam livre. E elas brincam livre na natureza. Então, elas vão brincar na água, vão brincar com lama, vão brincar na terra. A gente tem horta, a gente planta, a gente colhe. Elas vão subir em árvore, vão brincar juntas, né, de forma coletiva, vão compartilhar, vão se desafiar. E como tu estava falando, isso tudo dá mais recurso, né, para essas crianças, quando elas forem adultas, elas já terem mais segurança. Eu estava falando sobre a parte de ter mais, como se tivesse uma musculatura mais, mais apropriada, né, para a vida adulta, para estar preparada, porque assim, hoje em dia as crianças realmente estão muito presas e, como a gente falou no início, muito nos equipamentos eletrônicos, e isso também acaba afetando futuramente. A gente vê hoje adolescentes com depressão, com problema de obesidade, tudo isso, né, por estar muito presa dentro de casa, sem ter esse contato com a natureza, né? Hoje em dia a gente ouve falar até inclusive de déficit de natureza. Tá difícil de falar, mas é essa falta desse contato com a natureza, e que está ligado a esse brincar também, né? Principalmente quando a gente fala de uma criança. Então, desse brincar na natureza, o contato com a terra, o contato com o chão, de poder ouvir os sons que estão ali. Então, tudo isso vai alimentando a gente de vida. É essa a diferença, né? Quando a gente está numa sala fechada, fria, não tem vida, né? Então, quando a criança está em movimento, ela está viva. Então, traz vitalidade e isso move
para o futuro, né? Para um E eu saudável. estava falando com a Letícia que isso é uma experiência que eu vi numa reportagem já fora do Brasil. Exatamente. Né? Então, às vezes a gente acha assim, mas será que isso vale a pena? A gente, né, vê isso em outros países também, né, com essa pedagogia Waldorf. Hoje, inclusive, médicos receitam que a criança passeie no parque 3 vezes por semana. Gente, que absurdo, a que ponto a gente chegou? Exatamente, tem várias reportagens falando inclusive sobre esse tema da falta do contato com a natureza, né? E que a partir do momento que a criança começa a fazer esse movimento, ela se cura, né? De transtornos, de obesidade, de depressão, porque é onde está a vida. Então é onde a gente se conecta com a realidade da natureza e da nossa realidade íntima, né? Então essa é a diferença. Então, pais, procurem então de repente conhecer mais sobre isso, ver se na sua cidade, né? Porque aqui a gente está falando de Joinville, a gente tem o Jardim Ciranda aqui em Joinville que traz essa pedagogia, né? Procurar isso tudo, ou mesmo se não tiver, procurar dar mais oportunidade, que se não for na escola, no dia a dia ou no final de semana, levar a ter mais contato com a natureza, porque senão a gente vai acabando tendo essas doenças, né? Novas, vamos dizer assim, para a criança, que isso eram doenças da vida adulta e agora crianças com obesidade, com déficit, com depressão. Então, tudo isso é muito preocupante, a gente tem que pensar nas suas crianças desde o início. Então, Letícia, muito obrigada pela tua participação. Vamos deixar aqui o Instagram do Jardim, para quem for de Joinville, de repente já procurar e conhecer um pouquinho mais de perto. E vamos deixar as crianças brincar. E vamos deixar as crianças brincar. Obrigada pela tua participação, Letícia. E lembrando que o Espaço News, todos os dias, às 19 horas, nas terças-feiras aqui de Joinville comigo. E amanhã já vem, então, Nelly Passel de Blumenau. Até mais, gente. Até semana que vem.